Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Bem-vindo ao nosso canal. Desde já eu te convido, fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou estar aqui trazendo um estudo bíblico de suma importância. Eu anotei esse estudo e eu quero estar compartilhando com os irmãos hoje de forma pausada e explicando. Se vocês gostarem, vocês deixem no comentário aí, para que eu possa continuar gravando vídeos desse jeito. Não vai ser sempre, mas pelo menos uma vez por semana, trazer aqui um estudo pausado, explicando para os irmãos. Te convido também a deixar o seu like, com o objetivo qual o objetivo, pastor? A gente alcançar mais vidas, com essa palavra de vida, com essa palavra de salvação, alcançar mais almas. Irmãos, o texto bíblico se encontra aqui em Mateus, no seu capítulo 24 e versículo 24. Eu vou pegar por base o versículo 24 e vou estar explicando um pouco sobre esse capítulo 24. Mas esse versículo aqui, ele é primordial para os nossos dias. Você que é pregador, você que é cristão, alerte a tua igreja, você que for subir ao púlpito, pregar nas ruas, nas praças, presídio, cite esse versículo, fale um pouco dele, pessoas da sua família, escute. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se for possível, enganaria até os escolhidos. Vê a proporção deste versículo e a atualidade dele para os nossos dias atuais. Veja bem, foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas a atualidade dele é iminente em nossos dias. Você consegue perceber tanto de falsos cristos que já apareceu no mundo, como Jesus alertou, quando dissertes, eis o Cristo ali, não vai. Percebe-se o tanto de falso profeta, e olha lá, que são convincentes, eles convencem. Aí ele vai dizer, quando disser sinais aqui, prodígio acolá, vai? Não, o Senhor alertou, não vai. Só que o povo que não tem conhecimento bíblico, é mais ou menos assim, aonde tem a palavra de arrependimento, a palavra de salvação, a palavra de santificação, a palavra de vida eterna, as pessoas estão fugindo desses lugares, porque não suportam ouvir a verdade que confronta o ego deles para provocar uma mudança. E corre atrás dos sinais, dos prodígios. Tão grandes sinais e prodígios que se possível for até os escolhidos, serão enganados. Então, graças a Deus que faz, se for possível. Não está dizendo que os escolhidos serão enganados. Os escolhidos poderão até passar um tempo vivendo no erro. Mas se é escolhido, o Senhor vai trazer para a luz, vai trazer para a verdade. Não vai permanecer no erro, porque a visão vai se abrir, vai enxergar a verdade, porque é escolhido, e o Senhor vai trazer. Vamos trazer um pouco do contexto. Olha o que Jesus está falando sobre, nesse capítulo 24, fim dos tempos. Isso aqui é para o fim dos tempos, olha para os nossos dias hoje, irmão. Eu falei um pouco, e tenho falado, dessa música que lançaram aí,
que está próprios satanistas falando. Eu não falei que muitas denominações fizeram pactos com demônios, que muitas denominações estão adorando a Satanás e não a Deus. E o próprio satanista fala. Que Zé é esse que está entrando, que fala na letra da música? Ele fala, é o Zé Pilintra. Aí fala, que Maria é essa que entra com a saia rodando, deixa ela rodar. E ele vai mostrar as imagens. Observa, irmãos, que estão querendo normalizar o que não é normal no meio da igreja. E o diabo está entrando e fazendo festa. Porque lideranças cegas que não têm vida com Deus de oração está guiando um rebanho cego também. Estão querendo falar de cultura. Estão querendo falar que isso é cultura. Cultura que fere princípios bíblicos e adoração genuína, cristocêntrica. Não é cultura. A Bíblia não tem que se adaptar à cultura. A cultura que deve mudar por causa dos princípios bíblicos. Nós habitamos no Brasil. O povo aqui gosta de festa. E o diabo está usando isso. Porque quem escreveu essa letra disse o quê? Já falei isso e volto a repetir. Que conversou com um pai de santo, que explicou para ele o que é o tal do Auê, que é festa. Então eles vão dizer, então vamos festejar. Então deixa o Zé entrar. É uma música que não tem nada a ver com Deus, nem com Cristo, nem com a adoração a Deus. E muitos pastores renomados, cegos, que para mim pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, pode contextualizar, pode ter feito faculdade teológica, pode ter feito o que for. Mas se concorda com um negócio desse, e dentre outras coisas que concorda, que não tem nada a ver com Deus, é só a letra. É só a letra. Ou seja, é melhor ser leigo, cheio do Espírito Santo de Deus com a visão aberta, do que ser um poliglota que já perdeu a visão espiritual e quer normalizar o que não é normal. Você entende isso aqui, irmãos? Quer normalizar o que não é normal. Que Jesus tenha piedade dessa geração. E eu creio que em toda geração, como houve muitos profanos, enganadores, mentirosos, falsos mestres, falsos profetas, na nossa também tem. Mas também, como em toda geração, sempre houve os remanescentes que pregou a verdade, que preservou a verdade, como Elias em um tempo de profanação, onde 850 profetas vão se corromper. E vai chegar um ponto em dizer, os irmãos conhecem a história, só eu restei dos profetas. Deus vai falar para ele, ainda tem 7.000 que não se dobrou diante de Baal e não beijou o rosto dele. Ou seja, ainda tem os remanescentes esparramados nesta terra, pregando o evangelho verdadeiro, com a visão aberta. E olha lá, irmão, se for possível, até os escolhidos serão enganados, se for possível. Mas quem é escolhido de verdade, a visão vai se abrir e vai voltar para a verdade. Pode ter certeza disso. O Mateus capítulo 24 fala de grande tribulação, destruição, fala de engano espiritual intenso. Olha, o engano que está acontecendo hoje, intenso, irmão. É com intensidade grande mesmo. Os homens fazem sinais, muitos são descobertos, né? Que é sinais falsos. Muitos que estavam aí naquela onda de revelação de RG, de chassi de carro, de os últimos números do CPF, RG, muitos descobriu que era fraude. Aí os verdadeiros que às vezes Deus revela com um propósito, com um objetivo, se passa por mentiroso. Enquanto tem um bocado de falso brincando com as cores de Deus. Porque Deus tem o poder de revelar, não revela. Revelação bíblica mesmo,
Pastor, CPF, RG, é bíblico? Eu não vejo na Bíblia revelando CPF, RG. Eu vejo revelando o endereço, né? Saulo de Tarso, casa de Judas, rua direita, etc. Quando for com Ananias, ó, tá um Saulo de Tarso, tá na rua direita, tal, então dá o endereço. Nome, a gente vê na Bíblia, Deus falando a respeito de nome. É tanto que revela para Ananias, é um Saulo, tal. Até ele falou assim, ouvi muito acerca deste homem. Então, são as bases bíblicas, mas está limitado? Deus pode revelar. Pode revelar sim. Se Deus quiser, ele revela. Ele revela o segredo dos corações da pessoa. Agora, revelação agora para massagear o olho da pessoa, chegar em um ímpio, seu nome é tal, seu CPF é tal, Deus está te honrando, Deus está te abençoando. O ímpio, se a mensagem para o ímpio diz a Bíblia, está escrito em Ezequiel que é de correção, é de repreensão, é de conserto. Quando o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, que ia vir a morte, a mensagem foi de repreensão, porque no estado, momento que ele estava, atual momento que ele estava, é de práticas ímpias. É tanto que ele mesmo confessa isso. Entendeu? Então não tem como. A pessoa precisa de uma mensagem de conserto e a mensagem de exaltação? Não, irmão. E tem coisa que é explícito. A gente vê aí que sem pé nem cabimento. Vamos lá. Sinais sobrenaturais e reais. Grande confusão espiritual. A Bíblia diz no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, versículo 9 e 10, que para o povo acreditar na mentira, o Senhor enviar a operação do erro, ou seja, sinais. O povo despreza a verdade e cai no engano, porque despreza a palavra. Vamos ver aqui. E você pensa que esses enganos é engano bobo, uma coisinha assim? Não. São algo convincente, convence. É algo que a pessoa fala assim, nossa, você viu o sinal, você viu a operação, você viu o que aconteceu? É convincente. Porque o engano, ele é convincente até por um certo momento. Mas, se você é um escolhido, escute isso. Você não vai permanecer no engano de jeito nenhum. Deus vai abrir o teu olho. Deus vai abrir a tua visão espiritual. E você vai enxergar a verdade. Eu botei aqui algumas anotações de suma importância. Jesus não diz que os escolhidos seriam enganados. Ele diz, se for possível, até eles seria. Se for possível. E eu afirmo, irmão, que a perversidade, o engano em nossos dias atuais está tão grande que a gente vê pessoas que são escolhidas de Deus que estão vivendo uma fase de engano. Eu falo uma fase porque eu creio que todo escolhido, uma hora a visão dele se abre e volta. O escolhido. Vamos ver? Ah, pastor, mas como assim? É escolhido? Não. E agora não é mais? Ou é escolhido e está no engano? Como é isso? Momentos. Conheceu pessoas que por um momento esteve no engano, depois falou assim, rapaz, minha visão se abriu. E rapaz, foi com clareza tudo que eu vi. Eu tive um sonho. Deus falou comigo. E a pessoa volta para o caminho da verdade novamente. Porque João capítulo 10, versículo 27, se nós voltar aqui um pouquinho, antes de eu ler o versículo, o engano será extremamente forte, mas existe proteção divina para os escolhidos. Porque João 10, 27 vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A ovelha reconhece a voz do seu pastor, que é Cristo. Cristo tem a palavra da verdade, a palavra verdadeira. Então, quem ouve essa voz não será confundido.
Não será. Pode até se afastar, mas depois volta para a verdade de novo, porque essa voz vai de encontro com essa pessoa. E essa pessoa volta. Olha o que diz. Vamos lá. O engano é momentâneo, foi o que eu disse. Um crente verdadeiro pode se confundir, pode até errar, ser até influenciado por um falso profeta por um determinado tempo. Mas o Espírito Santo vai trazer ele de volta. Vai trazer ele de volta. Entenda que o escolhido pode até se confundir. Normal. Pode até errar. Pode até ser influenciado por um falso profeta, mas o Espírito Santo traz ele de volta. Escute uma coisa aqui, irmãos. Nesses últimos dias, muitos escolhidos que estão vivendo por um tempo no engano, ou sendo enganado por falso profeta, em nome do Senhor Jesus, eu creio que vai voltar para a verdade. Vai voltar a viver o centro da verdade cristocêntrica em Cristo, uma vida separada. Porque servir a Deus é ser diferente. E outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Há uma diferença, irmão. Quem serve a Deus tem que ser diferenciado das práticas mundanas. Tempo de apostasia nós já estamos vivendo. Tempo de apostasia estamos vivendo. Muitos estão se apostatando da sua fé. Mas não permanecerão no engano aqueles que são escolhidos. E os que permanecem, pastor, e não saem? João explica. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 19. Saiu de nós, mas não era de nós. Saíram de nós, mas não era de nós. Ou seja, ficou por um certo tempo. Saiu de nós, mas não é de nós. Não é verdadeiro, não é sincero, não tinha uma vida verdadeiramente com Deus, não é escolhido, estava ali. Saiu de nós, mas não é de nós. Então, esses que vivem no engano e não tem arrependimento, não muda, não transforma a vida, não muda o caráter, e mesmo assim esteve dentro de uma denominação, na verdade, esses não são escolhidos. Esses não são escolhidos. O escolhido é o que eu falei lá em cima em João. Ouve a voz do Senhor e reconhece a sua voz e assim o segue. Aplicação prática para os nossos dias de hoje. Vivemos dias de muitos profetas. Percebeu o tanto de profetas que tem em nossos dias? O que a gente mais vê em rede social, vi um agora recentemente dizendo assim: eu sou o maior profeta desta geração. Ele se autoafirmando, dizendo: eu sou o maior profeta. Se a Bíblia não mostra um profeta auto se exaltando, a gente vê Jesus dizendo: nascido de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. Não sou eu que testifico, é Deus que testifica de mim. E eu vi ele falando que ele é um dos maiores, do maior profeta dessa geração. Outra coisa, aplicação em nossos dias. Revelações duvidosas. Nunca se viu tanta revelação. Nunca se viu tanto Deus falar como em nossos dias. Algo que você fica espantado, meu Deus, onde está vindo tanta revelação? O povo prega 10, 15 minutos de Bíblia
que é a maior revelação de Deus, é a palavra que está revelada para nós, nós colocamos aplicações e dada pelo Espírito Santo de Deus. E a gente observa pessoas para 15 minutos e 1 hora revelando. E umas revelações duvidosas. Irmão, preste atenção. Cuidado para não ser enganado. Tem 10 pessoas aqui, tem 5 pessoas aqui que Deus está te dando livramento. Levanta a mão. Irmão, tem 20 pessoas na igreja ou 40 pessoas. Quando Deus me mostra de livramento, Deus mostra diretamente. Deus mostra a pessoa. Tem 5 pessoas ou 2 pessoas com dor de cabeça. Irmão, quem não sente dor de cabeça? É umas revelações que meio duvidosa no conhecimento do homem, como Paulo diz. Por parte, profetizamos. E por parte, por conhecimento. Então, por parte é conhecimento. Pessoa, tem pessoas aqui. Deus revela? Sim. Não tô duvidando da revelação. Deus revela. Agora, tem revelação que deixa muito a desejar. Tem revelação que deixa muito a desejar. Aí você vê assim algumas coisas. 10 pessoas faz um voto com Deus de R$100. Deus vai abrir a porta. Ué, para Deus poder abrir uma porta e fazer um voto de R$100. Então as coisas, se o voto é um ato de fé, é algo peculiar entre eu e Deus. É evangelho emocional. Tantas pessoas que estão vivendo de forma emocional, vivendo pelo emocionalismo, vivendo de forma emocional. Não estão vivendo um evangelho genuíno, pela razão, pela fé, pela palavra, mas um evangelho emocional. Um evangelho de momento. Vamos lá. Sinais usados como prova de autoridade. Quer dizer que eu só tenho autoridade se tiver sinais no meu ministério? Eu só tenho autoridade se eu revelar, eu curar? Uai, então João Batista estava enrolado em nossos dias. Porque João Batista só pregava a palavra. E a palavra era dura. A palavra contestava contra o pecado. Denunciava o pecado. E a Bíblia diz que a multidão descia para o Jordão para poder ouvir João Batista. Para poder ouvir a palavra. Só que em nossos dias, que como hoje muita gente, nossa, se vê, botou a mão, a pessoa foi curada, nossa, aquele ali é um de Deus mesmo. Aí quer dizer que se eu pegar uma mensagem dura, uma mensagem bibliocêntrica, não, o pastor pregou a mensagem ali. Aí muitos só vê a autoridade, se vê sinais. Aí uma geração que corre atrás de sinais é fácil de ser enganada. Então, muitos, para poder mostrar que tem autoridade, tem que mostrar sinais para o povo. E evangelho não é isso. Você prega o evangelho, a pessoa crê e a pessoa recebe. Quantos irmãos nesses quase 19 anos agora, esse ano, quantas almas eu vi, Deus tocando, Deus curando, Deus libertando. Nosso ministério aqui, pessoas foram curadas de tantas coisas, pelo poder da palavra de Deus. Jesus não disse, siga os sinais. Jesus não disse isso. Jesus não disse, siga os sinais. Jesus não disse para poder seguir os sinais. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Devemos caminhar no caminho do Senhor que nos levará à salvação, no caminho da palavra. Sinais, cuidados. Se tiver alguém que me acompanha e gosta de sinais, revelação, Deus quiser te revelar e revela e fala, como muitos aqui tenho certeza que recebeu revelação, já se cumpriu, mas a prioridade e o teor do evangelho
não é eu correr atrás de sinais. Automaticamente, se eu obedeço a palavra, os sinais vão me acompanhar. Os sinais acompanharão os que crê. Não é o correr atrás do sinal. Os sinais acompanharão os que crê. Você crê? Os sinais vão te acompanhar. Você vai viver sinais sem precisar você correr atrás deles. Que você crê na palavra de Deus. Jesus disse ainda mais. E ele disse, vedes que ninguém vos engane. O foco não é espetáculo e a fidelidade, mas é a fidelidade à palavra. O foco não é espetáculo. Tem muitos fazendo espetáculo. Muitos estão fazendo espetáculo. Mas o foco não é esse. O foco é a fidelidade à palavra de Deus. E como eu faço isso? Conhecer profundamente a Bíblia, não só versículos isolados, mas conhecer profundamente a Bíblia, não só versículos isolados. Você vai estudar, orar, jejuar, pedir o Espírito Santo de Deus que venha iluminar sua mente, que venha te dar um direcionamento, que venha te guiar, que venha te conduzir. Compare tudo com as Escrituras. Atos 17:11. Compara a vida desses homens. Compara a denominação, a igreja, você poder entender, com a palavra, com as Escrituras, está de forma correta. Denominação é falha, nós somos falhos sim, mas procure estar mais perto da verdade, aonde ensina, aonde abre a Bíblia, aonde contextualiza a palavra de Deus. Escute, cuidado com mensagens que exaltam o homem mais do que Cristo. Você vê mensagens hoje em dia? Você é o ponto fraco de Deus. Ponto fraco? Deus tem ponto fraco? Aonde está escrito na Bíblia que Deus tem ponto fraco, irmão? Você é o ponto fraco de Deus. Mensagens que estão colocando o homem acima de Cristo. Cuidado com mensagens que exaltam o homem, não a Cristo. O teor e o centro do Evangelho é Cristo, que está em Gênesis, está no meio e está no fim da Bíblia. Jesus é o centro do Evangelho. Ainda mais, desconfie de revelações que contradizem o caráter de Deus ou a palavra. Desconfie de revelações que contradizem o caráter de Deus e a sua palavra. Tem revelação que não bate com a palavra de maneira alguma. Tem revelação que fere o caráter de Deus. Como assim, pastor? A pessoa está vivendo um adultério. Como eu já vi casos de testemunho, a pessoa está com duas mulheres e em certa denominação chega lá, Deus é contigo, Deus está te abençoando, Deus está te exaltando, Deus está te prosperando. Está ferindo o caráter de Deus. Um Deus santo, um Deus zeloso, um Deus que ama o pecador, mas aborrece o pecado. Vai aceitar, vai estar abençoando uma pessoa que vive uma vida de profanação, que está ferindo o princípio da palavra de Deus. Então, devemos analisar tudo isso. Permaneça em comunhão constante com Deus. O engano não prospera aonde o engano prospera aonde falta o discernimento. O engano só vai prosperar aonde falta o discernimento. Irmãos, isso aqui é um estudo que eu coloquei algumas coisas aqui de suma importância em nossas vidas, de suma importância. Permaneça em comunhão constante com Deus. O engano vai prosperar aonde
falta o discernimento, tem faltado muito discernimento, porque o povo não estão abrindo a Bíblia mais, não estão contextualizando a palavra, estão deixando se levar só por coisas que estão ouvindo. Deixa eu correr por fim. Anotei aqui, o engano nos últimos dias, o engano dos últimos dias será poderoso. E a gente temos visto isso. Será espiritual e convincente. A gente vê que muito engano aponta para uma espiritualidade que quem não tem discernimento não consegue enxergar e ver. Vamos lá. Mas o escolhido de Deus serão guardados. Eu creio que todo escolhido será guardado. Como eu contextualizei, tem um momento de tempo, pode até errar, pode até se confundir, mas o Espírito Santo vai te trazer para a verdade. Vai te trazer para a verdade. Vamos lá. A proteção não é ignorância, é perseverança na verdade. Procure se perseverar na verdade, irmão. A proteção não é ignorância. Ignorância, mas persevera na verdade. Que para muita gente hoje em dia, que proteção, muitos ignoram. Muitos ignoram. Tem que acontecer porque aconteceu. Não, tem coisa que acontece que foi falta de vigilância. Tem coisa que acontece porque a pessoa não deu ouvido à palavra de Deus, deu ouvido a Deus. Não quis perseverar na verdade, caiu no engano, nas fábulas do diabo e acabou que se perdeu. Então, que possamos ficar com essa palavra. Qual palavra é essa? Guarde a verdade. Viva a verdade. E peça ao Espírito Santo de Deus que venha te conduzir, te orientar todos os dias da sua vida. Deixa eu falar algo para vocês. Já falei isso aqui, eu volto a repetir quantas vezes for necessário. Paulo disse, eu não vos canso em dizer as mesmas coisas, em pregar a mesma mensagem. Jeremias passou de 22 a 23 anos pregando arrependimento, porque o povo não mudava, então a mensagem não mudava. Escute, irmãos. Busque o discernimento espiritual. Busque. Peça a Deus que abra a tua visão espiritual, porque você talvez possa estar sendo enganado por algum falso profeta. Talvez possa estar vivendo no erro e não sabe. Mas se você orar, pedir a Deus que te dê o discernimento, que Deus abra a tua visão espiritual, que Deus venha te conduzir ao caminho da verdade, ao caminho do céu, da vida eterna, porta estreita, é batalha mesmo. O reino do céu é tomado por força. Não é de qualquer jeito não. Quer ser salvo, tem que batalhar até o final. Então guarde essa palavra em seu coração. Se você gostou desse estudo, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe. Fale o que você achou desse estudo, em nome de Deus. Eu falei de forma pausada, lendo algumas anotações, e eu quero, os irmãos, trazer aqui constantemente estudos como esse. É um pouco mais longo, mas é edificante. Eu creio. Amém?